de ensino religioso. Dando continuidade à nossa aula anterior, que no nosso caso específico, comecei com vocês vendo sobre como uma aula introdutória, falando da importância do estudo das religiões, né? Do objetivo, né? Proposta dessa disciplina. Nós temos no ensino fundamental, nos 4 anos, no ensino fundamental 2, né? E que, como ela está ligada com as outras disciplinas da área de humanas, né? Fiz até a explicação da ligação que tem com geografia, história, sociologia, né? Sociologia é uma disciplina da área de humanas que vocês vão ver no ensino médio. Também filosofia, né? E eu cheguei até a dizer que, apesar que ela deixa de ser trabalhada no ensino médio, não tem ensino religioso, tem outras 2 disciplinas, né? Sociologia e filosofia, mas o assunto que envolve ensino religioso, claro que não de forma específica, mas como parte da cultura dos povos, né, pelo mundo, pode ser estudado tanto sociologia quanto filosofia. Então, eu falei para vocês sobre essa interligação que existe entre essas disciplinas, essa compartilhação, né, compartilhamento de saberes, né, de conhecimentos entre as diversas áreas, as diversas ciências e entre filosofia. Deixei mais claro na área de humanas, já que é a área da nossa disciplina, mas também não deixa de ter contribuição de outros tipos de conhecimento, né? Matemática, as línguas, né? No caso da nossa língua portuguesa, a arte, as artes, né? As expressões artísticas, expressões corporais, né? Como a educação física, a própria vida, né? Biologia, que vocês também vão ver no ensino médio. Então, vocês podem perceber que a gente, quando vai estudar sobre algo, a gente podemos envolver, né? Podemos perceber a participação de diversos outros conhecimentos, não só apenas aquilo ali de forma objetiva que a gente está vendo, né? Então, passei para vocês também na aula passada um vídeo sobre as maiores religiões, né? Esse vídeo que está passando na tela, nem está passando, é só a parte dele pausada. Ele falou das 8 maiores religiões, né? Ele fez lá um tópico, né? Ele foi um tópico crescente da 5ª posição à primeira, destacando que essas posições de 1 a 5 não tem nada a ver com um nível de importância ou de questão de estar certo ou errado, porque envolve crenças, envolve fé, né? Não existe essa questão. Essas posições são colocadas, né? Do menor para o maior, do maior para o menor, número de membros, né? Que essas crenças, que essas religiões têm. Número de devotos, número de fiéis, né? Ou seja, o número de participantes, vamos falar de forma geral. Que cada uma dessas crenças tem uma palavra para classificar seus membros, indivíduos, de forma diferente, né? Como fiéis, membros, né? Devotos, e assim vai. E mais à frente eu vou falar para vocês que o próprio nome religião ele é muito generalizante. Tem alguns segmentos que não se consideram religiões, sim. Questões de ordem de pensamentos, né? Pensamentos filosóficos, estilos de vida, né? Esses estilos que debatem mais as questões que envolvem muitas vezes até a própria ciência com questões filosóficas. Então, enfim, continuando, né? A gente destaca aqui, ele faz um comentário, né? Cristianismo de um lado e islamismo de outro. Olhando assim, parece que estamos prestes a falar de conflitos recentes que ganharam vieses ideológicos pautados na religião. Quando ele fala questões recentes, são mais alguns tipos de conflito que podem haver no mundo, mas ele vai muito mais, a gente pode ir muito mais atrás, né, no tempo, né? Mas da própria Idade Média, por exemplo, quando de fato havia um conflito entre a Igreja Católica, o maior representante do cristianismo na época, na Idade Média, né? No período que ocorreu a chamada Guerra Santa ou as Guerras Cruzadas. Essa palavra cruzadas vem do fato de ser em prol ali, né, segundo a instituição na época, a instituição da Igreja, como uma guerra santa, uma guerra cristã, com o intuito de conquistar, de reconquistar ali
a Terra Santa, a Cidade Santa, né? Jerusalém. E a cruz, símbolo dessa guerra, a guerra das cruzadas, né? E os participantes dos cruzados, né? Os cavaleiros, os soldados, enfim. E houve esse conflito entre os povos árabes, né, islâmicos, maioria islâmicos, na conquista, na reconquista, na também autoafirmação do poder da Igreja Católica Apostólica Romana, né, na época. E voltando a essa questão de origem, porque os islâmicos estavam ali, o povo estava instalado também na Terra Santa, porque aulas passadas a gente pôde ver, aulas passadas não, quem estava conosco ano passado, eu sei que tem, vocês começaram esse ano, né, sexto ano, mas para deixar claro de forma geral, sempre apresento a questão da origem das 3 maiores religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo, né? E tem a mesma origem, tem o mesmo ali patriarca, né? Por assim dizer, que é Abraão, para quem não sabe, né? Alá, o nome que se fala no meio da religião islâmica, é Deus em árabe, o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus da Torá, né? Que é o Deus de Abraão. Dentro do cristianismo e judaísmo, as origens, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para os islâmicos, Abraão, né? Abraão, o descendente depois é Ismael, e não Isaac. Enfim. Então, logo, a Terra Prometida, né? Que foi prometida dentro do enredo, né? Da tradição cristã e judaica também, foi prometida a Abraão. Logo, na tradição islâmica se fala que eles vieram de Abraão também. Logo, também são, de forma histórica, né? Dentro do seu contexto das escrituras sagradas, né? O Corão, também eles veem no direito de ocupar ali a cidade de Jerusalém e as veem, né, como uma cidade santa, uma terra santa. E a gente pode ver que na cidade de Jerusalém existe a presença dessas 3 organizações religiosas, né? A Igreja Católica, a Igreja Cristã Ortodoxa também, junta, compartilhando o lado cristão, né? Tem os judeus e os islâmicos. Isso, você pode ter uma igreja, se não me engano, onde fica, onde se acredita ser o local de crucificação de Jesus Cristo, que ele é administrado local pelas essas 3 ordens: cristã, judaica e islâmica. Esse ponto de convergência, houve muitos conflitos no passado, como eu falei, a própria cruzada. Há ainda um certo conflito hoje, mas existe essa convivência, né? Essa tolerância. Não posso dizer que uma convivência ideal para cada um dos lados, mas a gente pode falar que é uma convivência tolerante. Existe uma diferença a gente aceitar, conviver amigavelmente com alguém, tolerar, né? Tolerar no mínimo assim, no mínimo ou no máximo, a gente pode ver que não há agressão. Com mais de 2,1 bilhões de seguidores, né? Ele fala que pode chegar a 2,4. O cristianismo ocupa o papel de religião com mais devotos no mundo. Mas ele vê a folga diminuir. Essa folga que ele fala é a diferença aqui entre 2,1 e 2,4. Quando ele fala ver diminuir, é justamente pela não adesão de novos fiéis seguidores a nenhuma outra religião, qualquer outra, né? E também a mudança, né? Você passa a professar outro tipo de crença, de fé. Você muda você se torna judaico, islâmico, ou como eu falei, né? Se desliga de qualquer outra religião, da cristã e de qualquer outra. E deixando claro, ele vai falar mais na frente que eu vou dizer, esses 2,4 bilhões não se refere apenas a uma instituição. O cristianismo, a gente pode destacar, né, de forma bem geral, 2 vertentes: o cristianismo católico, os cristãos católicos, né, que são membros da Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e os ditos cristãos protestantes, incluídos ortodoxos no meio, né? Mais à frente a gente vai ver que ele separa cristãos protestantes de evangélicos, mas vale lembrar que vem essa separação, né,
não, a partir do momento que não existe mais só cristãos católicos, e sim, após uma reforma da própria Igreja Católica, a Igreja Católica foi reformada no período da Reforma, que é chamada de Reforma Protestante. Houve mudanças. A mudança não foi apenas só criar um novo lado, uma nova vertente do cristianismo, mas sim reformou a própria Igreja. Não se fala muito nisso, mas foi isso que ocorreu também. Questão das denominações evangélicas só vem a partir da Reforma. Então, se você da dita Reforma Protestante, se você não é cristão católico, você se enquadra dentro do ser cristão protestante, né? É porque esse nome protestante ele está muito ligado à questão temporal, né? Histórica, né? Lá no século XVI. Inclusive em 2000 recentemente, né? Em 2019 completou 500 anos da Reforma Protestante, em 1519, se não estou enganado. Então houve tem esse período, né, que deixa muito datado ser chamado cristão protestante. Então o texto ele faz mais na frente uma separação. Ele coloca cristãos protestantes e evangélicos, mas podemos inserir na mesma categoria, né, cristão protestante, inclusive, né, os chamados cristãos ortodoxos. Tem muito comum na Grécia, na Turquia e na Rússia. Os islâmicos já são cerca de 1,8 bilhões, se consolidando como a doutrina que mais cresce nos últimos anos. Como eu falei, né, apresentando o texto, está havendo uma diminuição no número de adeptos ao cristianismo, e a religião que mais cresce é o islamismo. Não que muitos adeptos do cristianismo estão indo para o islamismo, isso ocorre, mas o número maior do islamismo é justamente a espacialização, né? A expansão geográfica da própria religião nos países, nos povos. O país que tem mais membros do islamismo, né? A gente pode falar o maior país islâmico no mundo é a Indonésia. Esse fato até quebra esse paradigma de que todo árabe é muçulmano, né? Nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. A Indonésia fica na Ásia, né? Não é um país árabe. Então, existe um maior número de países na Arábia, né? A gente fala de Arábia ou no Oriente Médio, mas se a gente for falar número de membros de um país só, o que ganha é a Indonésia. Inclusive a Indonésia, a população dela é maior do que a do Brasil, né? Que já passa mais de 200 milhões do Brasil. A Indonésia ela tem milhões a mais que o nosso país. Junto de outras como hinduísmo, budismo, judaísmo, elas desempenham também o papel de principais religiões do mundo. Geralmente essas 5 que a gente viu no vídeo da aula passada: cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo e budismo. Que ele vai falando de cada um de acordo com o número de indivíduos, né, adeptos àquela crença, àquela religião, né? Que o budismo, como eu falei, por isso que a gente não deve citar apenas como religião, mas sim como crença. O budismo, diferente das outras, né, que se configuram como religião, não tem especificamente um Deus. Muitas pessoas acham que o Buda, né, que é a estátua, né, que inclusive no vídeo a gente vê, a gente recebe a informação do nome dele, né, Siddhartha Gautama. Ele é a pessoa que, segundo a crença budista, alcançou o mais elevado nível de espiritualidade, né? Muitos chamam de Nirvana também. E ele ganha esse destaque como profeta, né? Muitas vezes pode ser até considerado como uma divindade, mas não é um Deus. O Buda não é um Deus que tem ali um propósito, que criar o mundo, criar a ordem ali, a questão do budismo, mas é um estilo de vida, um estilo de percepção da realidade, né? Por isso que eu falo que não é correto falar que todas as crenças são religiões, porque elas muitas vezes não se consideram como religiões. Religião, característica de algumas religiões é ter deuses, divindades, né? No budismo não é assim. É mais uma questão de ordem filosófica. Não posso dizer que é espiritual, porque até a questão da visão, né, espiritual, a questão de ter espíritos, pode ser bem diferente no meio das diferentes crenças, né? Um aspecto comum entre elas, né, entre essas 5 maiores, é o potencial para mover seus fiéis. Estima-se que o turismo religioso, né, movimenta mais de 300 milhões de pessoas por ano.
provando que a fé também é um motivo para viajar ao mundo, para conhecer novos lugares. E a religião que mais movimenta, principalmente durante o período, é a religião islâmica. Tem a chamada peregrinação a Meca, a cidade sagrada, a cidade santa, para o islamismo, apesar que eles têm ali a Jerusalém como uma cidade sagrada, uma cidade santa também. Lá eles dizem, né, segundo a tradição islâmica, que Maomé, né, o profeta mais famoso do islamismo, subiu aos céus também lá. Mas a importância maior dada pela questão da instalação, né, dos descendentes de Abraão, a terra prometida, né? Mas a cidade santa, digamos, da era moderna de peregrinação dos islamistas é Meca, fica na Arábia Saudita. E lá fica instalada, né, na região sagrada do islamismo, complexo, a Kaaba, que é uma estrutura que faz lembrar um cubo e na cor preta, como se fosse basalto. Tem ligação com o local onde Abraão teve, segundo a tradição deles. E, segundo os preceitos islâmicos, né, digamos, os preceitos que cada indivíduo membro assume, né, é que se cada pessoa que tem a condição financeira e de saúde, né, que envolve locomoção, tiver condição de ir a Meca, que vai pelo menos uma vez na vida, né? Claro que a pessoa pode ir várias vezes, todos os anos, principalmente no período de peregrinação tradicional, no Ramadã, que é um período que existe ali a tradição também, que envolve a alimentação, faz um jejum do dia inteiro e só pode se alimentar após o pôr do sol. E nesse período também ocorre essa peregrinação de milhões de pessoas. Então, é a religião que mais movimenta a nível global, né, um número expressivo de pessoas em direção a Meca. Sim, um detalhe, né? Existem 5 momentos importantes, sagrados para eles, para os membros do islamismo, de prece, né, oração. São 5 momentos diários e que todos esses momentos são feitos pessoa em uma posição voltada a Meca. Tem a direção correta, guiada por bússola, ou a pessoa sabe na direção no horizonte e se inclina em direção a Meca, por ser a cidade sagrada, em um ponto de ligação, né, que a gente vai ver mais na frente. Quantas religiões tem no mundo? Em todo o planeta é possível, né, encontrar um grande número de manifestações religiosas. O nome até é mais correto dizer só religiões, manifestações culturais que envolvem algum tipo de crença em cada canto que se vá, né? Quer dizer que um número variado em todos os lugares acompanha o número variado de milhares de crenças, de culturas, né? Todas as culturas produzem algum tipo de crença, de prática ritualística, né? Uma prática cultualística. Mas é possível ter ideia, né? Ele faz uma pergunta aqui de quantas religiões existem no mundo. Uma ideia existe, né? Mas se trazer uma ideia bem precisa, se torna um desafio grande, como ele fala. Estima-se que o número de religiões seja superior a 10.000. Pode ser mais ou pode ser menos, né? Acredito dizer que é um pouco mais para mais, né? Isso acontece porque um movimento religioso pode ter várias vertentes. Ali explica aqui o que eu falei bem no início, né? Por exemplo, aqui destacar, é o cristianismo, né? Uma vez que é possível falarmos dos cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos ortodoxos e cristãos protestantes. Ele coloca as principais vertentes e coloca aqui 3 pontinhos, né? Dizendo que tem continuação, né? Aí tem a questão que eu falei. Ele destaca aqui evangélico de protestantes. Coloca cristãos evangélicos e cristãos protestantes. Historicamente, tudo que vem dessa reforma geral que houve na própria Igreja Católica e na criação dessas vertentes, pode-se dizer que são vertentes cristãs protestantes, tanto os evangélicos como até os ortodoxos, né? Ele coloca 3 pontinhos porque, principalmente dentro da própria meio protestante, existem várias outras vertentes, com até interpretações, digamos, né, características, que dão características àquele segmento, né? Muitas vezes chamadas de seitas, né? Porque fogem de uma ordem original daquele enredo, né? No caso do cristianismo católico e protestante, principalmente ordens
movimento surgido no século XIX nos Estados Unidos, né, chamado Movimento Renovo, pelos teólogos hoje, do meio cristão, principalmente cristão protestante, em que houve vários membros, né, de destaque que trouxeram novas interpretações, né, ali da Bíblia, novas interpretações da realidade cristã, como os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo. Principalmente, que veio antes, que inaugurou essa época, né, chamado Renovo, pelos teólogos, temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E ela se torna mais evidente, né, na espacialização aqui na nossa cidade, por exemplo. Existem várias. Eu acredito que todo mundo aqui já viu e conheça um templo, né, uma igreja dos Santos Últimos Dias. Tem uma característica comum nas instalações, né, características físicas, um padrão ali, digamos até elevado, né, porque a igreja é fundada nos Estados Unidos e sempre tem uma placa ali na frente, né, dizendo o nome da igreja. Embaixo, visitantes sejam bem-vindos. As outras denominações também existem, inclusive até tem um centro budista aqui em João Pessoa. João Pessoa é bem diversa, essa cidade, a região metropolitana, né, também, Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, entre outras, é bem diversa na participação de diversos credos, né, diversas crenças, diversas ordens culturais, espirituais, filosóficas e religiosas. Dos mais de 7,5 bilhões de pessoas no mundo, né, estamos hoje aproximando dos 8 bilhões, é possível afirmar que mais de 6 bilhões seguem algum tipo de crença. Eu diria que uma maneira mais correta, segue algum tipo de crença, apenas crença, precisa dizer religiosa, que influencia sua vida e seus hábitos de alguma maneira. Porque existe o misticismo, né, que são questões filosóficas de interpretação da realidade, que pode envolver até questões ciência ou chamadas pseudociências, segundo os cientistas, enfim, eu não vou entrar em detalhe. E fogem dessa caracterização de religião. Então é muito generalizante dizer que 6 bilhões de pessoas seguem algum tipo de crença religiosa. A gente pode dizer que seguem algum tipo de crença, que cada uma tem uma visão, uma visão característica do mundo, né? Cada um tem uma visão própria, exclusiva, né, que a define. A gente finalizando aqui, o que é considerado como religião? O que é religião, né? O debate sobre o que é religião pode ser um tanto profundo. Vou aproximar aqui. Especialmente entre os que defendem a existência de um número menor de crenças, né? E na frente a gente viu que alguns especialistas afirmam que tem mais de 10 mil. Ele traz aqui a questão do significado da palavra. Sempre a gente vai ver a origem no latim, que ele coloca aqui a palavra religio. Religião é uma expressão que vem do latim, né? Religio. A primeira associação do termo foi a religere, também em latim, evidenciando a forma como os religiosos se atentavam a tudo que era relacionado aos deuses, relendo as escrituras. Séculos depois, o termo latino passou a ser ligado ao significado de religar. A palavra religião vem de religio, que vem de religar, fazer uma ligação, né, entre o mundo sagrado, espiritual, ou nível de percepção da consciência mais alto, né, como eu falei, existem as ordens filosóficas também, criando a ideia de religião como elo entre o homem e os deuses, né, sagrado. Mais uma vez, né, as crenças que não envolvem deuses, podemos dizer a percepção como sagrada. Ela é sagrada, né? O termo que a gente pode envolver em todas as crenças é o sagrado. Existe o que é mais valioso dentro de todas as crenças, se são as ligações divinas ou as ligações de percepção elevada, né, do mundo, né, como no budismo, elevada na percepção deles, não é uma característica que eu estou dando, né? É um grau de elevação segundo as práticas tradicionais do budismo, alguns do hinduísmo, shintoísmo, entre outros. De forma geral, é possível dizer que os dois significados são aceitos e se relacionam com a noção que temos das religiões.
A religião é vista hoje como um conjunto de crenças, né? Filosofias, doutrinas que norteiam a espiritualidade das pessoas. Também regem os pensamentos e o modo de agir de cada uma delas. Ele destacou, ele caracterizou, tirando a palavra religião aqui, como as práticas sagradas, né? A gente poderia dizer, as práticas sagradas são vistas hoje como um conjunto de crenças, filosofias e doutrinas. Aqui está uma descrição muito mais correta, que a gente pode usar de forma geral. E quando ele fala aqui espiritualidade, a gente pode inserir tanto dos aspectos que envolve o espírito mesmo, quanto o grau, né? Que envolve até o seu próprio humor, a sua autoestima, né? A questão, como falei, da elevação ali, de percepção do mundo, né? Do universo, questões filosóficas, questões culturais. Seria ali a personalidade da pessoa, não só envolvendo questões espirituais. Então, gente, espero que esse significado mais claro, né? Que tenham gostado dessa explicação. E posso dizer que a gente não encerra o assunto aqui, né? A gente continua a desenvolver o assunto na próxima aula. Nunca a gente vai pular de um assunto totalmente diferente para outro, sempre vai ser uma continuidade, né? Não que siga um roteiro, mas uma continuidade do que se desenrola no meio do ensino não, das práticas culturais, das práticas religiosas, das práticas filosóficas, né? Que caracteriza o objetivo da disciplina ensino religioso. Então, até mais, gente.